Me parece que Betseba até fez de propósito. Parece até que ela queria mesmo que alguém, ou o rei Davi, visse ela tomando banho. Não deu outra. Davi passou, olhou Betseba e mandou chamar Betseba. E a atitude de Betseba? Segundo a lei, quem fosse apanhado em adultério no campo, só o homem deveria morrer, não a mulher. Porque talvez a mulher deveria ter pedido socorro e ninguém escutado. Mas se fosse na cidade, então ambos deveriam ser apedrejados, o homem e a mulher, por não ter pedido socorro. Este é o caso de Betseba. Ela não se preocupa, ela não pede socorro, ela não se debate, ela não grita, ela não berra, ela não denuncia, ela não faz nada. Me parece até que ela vai se arrumar, pede para os guardas esperar um pouquinho, vai lá se arrumar, bota um perfumezinho, arruma o cabelo. Me parece que ela já estava desejosa para que isso acontecesse. Alguém poderia dizer, não, irmão, mas é o rei que estava mandando buscar. Não importa, mas ela poderia gritar. Ela poderia simplesmente pedir socorro. E ela não faz. Ela vai e dá a entender que me parece que vai de bom grado. Ok? Vamos lá. O que ocorreu? Davi caiu e adulterou com Betseba. O pecado de Davi. O pecado de Davi, ele não se tornou público. Eu creio que nem enquanto Davi estava vivo. Algumas poucas pessoas, é lógico, que sabiam do que aconteceu. Os soldados que foram buscar Betseba, talvez Joabe e o profeta Natã, ao qual Deus revelou. Mas por que o pecado de Davi não se tornou público, segundo o meu ponto de vista? Porque Absalão não acusa Davi de ter adulterado. Quando Absalão se revolta contra o seu pai, ele tenta matar o pai é expulso do trono, ele tem relação sexual com 10 concubinas do seu pai, mas em parte nenhuma nas escrituras ele acusa o pai de adultério, que já seria o suficiente para Israel deixar de seguir a Davi. Era só Absalão acusá-lo de adultério e Israel deixaria de seguir a Davi, porque Israel tinha uma noção cívica, civil, né? Mas também a noção religiosa, que o rei tinha que obedecer à lei de Deus. Inclusive, nenhum inimigo de Davi o acusa de adultério. É por isso que eu cheguei a essa conclusão. Talvez eu possa estar errado. Mas se você tiver uma conclusão maior, melhor, você também tem que levar isso em consideração. Que ninguém acusou Davi. Porque, segundo eu creio até agora, até enquanto não me é apresentado algo mais convincente, que aquilo ficou encoberto. Por quê? Porque quando Davi adulterou, ele não foi no templo oferecer a oferta de sacrifício pelo tipo de pecado. Ele não foi lá. Ele não foi oferecer esse tipo de oferta. Se ele fosse oferecer esse tipo de oferta, ficaria público, ficaria vingente o que Davi tinha feito. Ele não foi. Ele escreve nos Salmos e dá a entender que o entendimento dele espiritual era além da simbologia das ofertas e sacrifícios do antigo sistema. Davi disse, ofertas e sacrifícios tu não quiseste, senão eu teria feito. Ele também escreve, fiz nadar o meu leito todos os dias em lágrimas. Dá a entender que ele teve um remorso, um arrependimento verdadeiro. Ele escrevia, não retires de mim o teu espírito, restitui-me novamente a alegria da tua salvação. E então naqueles salmos de penitências, você vai lendo e vai percebendo que a questão de Davi foi mais pessoal com Deus. E Deus sabia que Davi tinha esse tipo de entendimento espiritual. Deus sabia que Davi tinha alcançado uma maturidade espiritual.
Davi sabia a importância e o lugar da simbologia das ofertas e sacrifícios. Mas ele não foi para o secundário, ele já foi direto ao coração de Deus. E ele mostrou que o que agradava a Deus era um coração contrito e um espírito quebrantado. E era isso que ele tinha naquele momento. E então ficou um ano as coisas caladas. Até que, agora vamos analisar o profeta Natan. Um ano depois, Deus envia Natan. Natan é o profeta que recebe um choque ao receber essa revelação de Deus. Ele chega no palácio, ele conta a história de um proprietário de ovelhas e de um homem que tinha uma ovelha só. O proprietário de ovelhas, quando está diante de uma situação que requeria a morte de uma das suas ovelhas, mata a única ovelha daquele homem. Davi, então, enfurecido, né? Vê que ele não tinha nem memória, nem se lembrava mais, o tempo, né? Do que tinha feito, assim. Não estava nem ciente. Não estava ciente, não estava se lembrando no momento, né? Ele diz, olha, esse homem deve morrer. Natan pega e diz, não, o Senhor, esse homem é tu. E revela, né? Confronta Davi. Davi diz, eu pequei. E Natan disse, mas o Senhor já transpassou o teu pecado. Quando que o Senhor fez isso? No mesmo instante que Davi reconhece o seu erro e começa a pedir perdão. Porque depois Davi escreve dizendo, bem-aventurado é o homem a qual o Senhor não imputa pecado. E pronto. Isso é chamado graça, ainda que seja no Antigo Testamento, mas foi isso que aconteceu. Natan, ele é um homem espiritual, ele é um homem mesmo, ele é um homem de Deus, um profeta verdadeiro. Por quê? Ele vai, ele confronta Davi, ele mostra para Davi o seu erro, ele diz para Davi escolher a sua punição. Mas quando Davi é perseguido, o que Natan faz? Ele se alia a Davi e foge com Davi. Eu penso que se fosse nos dias de hoje, né, com a nossa mentalidade, nossa espiritualidade que nós temos hoje, no dia de hoje, eu creio que o profeta nunca que ia se aliar ao pecador. Ia dizer, não, tu vai pagar esse preço aí, tu vai fugir, tu vai andar pelos desertos aí, porque tu semeou, tu vai colher agora que tu semeou. Eu ficar do teu lado, manchar minha reputação, de chegar e ser visto, te dando a paz do Senhor, eu te abraçando, ou indo na tua casa. Não, mas nunca, não chego perto de ti, eu não tenho nada a ver contigo. Tu agora caísse em desgraça, tu amargura sozinho aí no poço de lágrimas aí, né? Se fosse nos dias de hoje com essa mentalidade espiritual que nós temos hoje aqui, é lógico que ninguém iria chegar perto do pecador, né? Nós sabemos que hoje tudo divide o ser humano, tudo divide o ser humano. Um par de óculos divide, um corte de cabelo divide, uma peça de roupa divide, tudo divide. Tudo. Nós estamos na época dos homens teens. Quando eu digo homens e mulheres, né? São adultos infantis, né? Tudo divide, tudo divide. Hoje é difícil você encontrar, muito mais no mundo religioso, você encontrar 5 pessoas unidas. Divide, tudo divide. As pessoas não sabem dividir opinião de si mesmo. Mas Natan não, Natan tinha o verdadeiro conhecimento espiritual. Ele revelou para Davi, ele trouxe a sentença para Davi, mas quando Davi teve que fugir, ele fugiu junto, porque ele sabia quem era Davi. Mesmo aquele fato trágico, vergonhoso da vida de Davi, não retirou de Davi aquilo que ele era, a sua essência. E para Deus também não. Porque no livro de Ezequiel está dito que no milênio Davi será príncipe e o Senhor será Deus. Dá a entender que abaixo de Cristo não vai estar Abraão, não vai estar Isaac e não vai estar Jacó, vai estar Davi. Segundo o livro de Ezequiel. E é bem interessante, porque nós notarmos que Cristo é chamado de filho de Davi, muito depois de Davi ter pecado. Poderia ser chamado filho de Abraão, né? Filho de Isaac, filho de Jacó, filho de Elias, né? Filho de Ezequias. Não, mas é filho de Davi. Porque Davi era Davi. Davi pecou, mas Davi não era o pecado. Interessante, né?
é muito interessante para nós termos assim uma direção espiritual ou tentar fazer com que a nossa vida espiritual cresça nessa direção, né? Perante os olhos de Deus, Davi não ficou com mancha e nem com mácula. Tanto é que Deus deu para Davi o rei Salomão, mas não deu de uma princesa legítima, não deu da filha de Saul, não. Ele fez questão de dar Salomão de Betseba, da mulher com que Davi caiu em pecado. E o que Deus estava querendo falar com isso? Qual era a mensagem que Deus estava transmitindo? Porque isso não foi em vão. Deus estava transmitindo que não havia mais na sua memória a questão do pecado de Davi, que ele tinha perdoado e estava perdoado. E para provar que estava perdoado, era daquela pecadora ali, daquela mulher ali, né, que ele iria dar o maior, o homem mais sábio da terra, só abaixo de Jesus. Veio de Betseba. Deus estava dizendo, ó, eu perdoei e está perdoado. Que ninguém se levante contra isso. Ok? Não ficou mancha não, porque no livro de Isaías o Senhor diz, ainda que os teus pecados sejam como a carmesim, se tornarão brancos como a pura lã. Ou seja, no Antigo Testamento, através de ofertas e sacrifícios, o Senhor prometia que os pecados ficariam sem manchas, os vermelhos se tornariam brancos como a pura lã. Hoje, né, a gente escuta esse negócio da mancha, aquele pessoalzinho, cabeça de ervilha, que não conhece o poder do sangue de Jesus Cristo. Eles acham que Deus fica remoendo o pecado do pecador a eternidade inteira sentado no seu trono. Não, não existe mancha. Só o que falta é nós concordarmos que no Antigo Testamento, pelo chamado de Isaías, os pecados ficariam sem manchas. E agora no Novo Testamento, pelo sangue de Cristo, o pecado continua com mancha. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus perdoa e lança no mar do esquecimento e trata com o pecador como se ele nunca tivesse cometido aquele pecado. Esse é o poder do sangue de Jesus Cristo, que perdoa e lança no mar do esquecimento, sem mancha, sem nada. A mancha fica nas cabeças de ervilha que não tem entendimento espiritual do perdão de Cristo. São as pessoas que pautam a sua vida espiritual mais pela ética comportamental do que pela graça de Deus derramada através do seu Filho Jesus Cristo, né? Então fica aí essa meditação aí sobre Davi, né? Você possa tirar alguma coisa boa, né? Se é uma carne com espinha, joga a espinha fora, come a carne, né? Tem pessoas que fazem o contrário, joga a carne fora e come a espinha, né? Mas não, se você puder tirar algum proveito dessa meditação, que bom, né? Deus abençoe, até uma próxima.